Sou da igreja com a paz do Senhor. Vamos hoje dar prosseguimento ao nosso estudo no livro do profeta Zacarias, e como nós temos visto, não é um livro fácil de estudo, mas temos tido a oportunidade de aprender algumas lições importantes neste livro, e por isso então, na sequência dos nossos estudos, vamos ao capítulo 8. Já avançamos bastante, vimos algumas ferramentas necessárias para a compreensão do livro. Dentre elas, nós vimos os conceitos principal conceito de visão periférica cognitiva, né, que é aquele conceito que nos permite ver que o autor sagrado, ele, ao profetizar, muitas das vezes ele estava falando de eventos que tinham cumprimento imediato, mas apontava para algo que estava lá na frente, né? E esse conceito de visão periférica cognitiva é um conceito muito importante para a compreensão dos profetas, que muitas das vezes eles profetizavam de eventos futuros, como se fossem eventos passados, né? Inclusive o tempo perfeito é utilizado, e nesse caso específico, os primeiros ouvintes devem ter ficado assim: como é que pode ser isso? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, né? Deus forte, né? Deus forte, Deus forte, Conselheiro, Deus forte. Como é que é os títulos? Quais são os títulos? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. São as duplazinhas. Lá de Isaías 9, 6 na Bíblia. E então, quando se fala nisso, o menino nos nasceu. Naquele momento não tinha nascido nenhum menino. E isso era um evento futuro. Por ser um evento futuro, então, os que receberam a profecia ficaram a busca de um evento que tivesse acontecido, porque os verbos estão no passado, né? Então, é exatamente por isso que o conceito de visão periférica cognitiva, e ele foi muito bem explicitado no livro do Gregory Bill, quando ele fala sobre a função, né, dessa visão periférica cognitiva nos profetas bíblicos, na parte quando ele utiliza a hermenêutica, os aspectos hermenêuticos, os aspectos de interpretação de como os autores do Novo Testamento utilizam o Antigo Testamento. Então, é nesta intertextualidade que, muitas das vezes, para os primeiros leitores, eles ficaram assim: o menino nos nasceu onde? Né? E isso é algo que vai acontecer no futuro. Daí a visão periférica cognitiva, como eu fiz a ilustração na aula passada. Eu estou aqui com a minha visão desta mesa, com estes livros. Daqui a pouco eu olho aqui, tem a câmera, mais à frente eu olho ali o pastor Marcos, mais atrás o Dudu, e vou para o Tiago, e depois vou lá para a cadeira que está vazia, e passo pela janela, vou lá para aquele poste que está lá atrás, e depois vou lá, estou vendo lá a árvore. O último elemento que eu vejo aqui na minha visão periférica é exatamente a árvore, que é o último que está lá no plano. E o profeta, quando profetizava, muitas das vezes ele tinha essa visão. E quando nós vamos estudando os textos, ora você percebe que ele está falando de algo que acontece agora, ora ele está falando de algo que acontecerá no futuro. Tá? Isso é muito importante, tem nos guiado na nossa interpretação de Isaías, como nós estudamos, e no profeta Zacarias. Observem bem que sempre tudo vai culminar no clímax da profecia, usando a terminologia do Walter Balker, né? O clímax da profecia é o Apocalipse. E então, todos os eventos, os profetas muitas das vezes profetizaram, e no Apocalipse você vê um desdobrar desses elementos, dessas profecias, só que alguns dos elementos simbólicos, inclusive, que são utilizados dentro
na linguagem das profecias originais, eles são totalmente desrealizados e recriados de uma forma totalmente nova no livro do Apocalipse. Tá? Então, aí, entender isso é muito importante, porque quando se fala da redenção, né, o elemento emblemático da redenção no Antigo Testamento, dentro do sistema da lei, é o Cordeiro. Tá? Ele que servia para a expiação, né, pelo menos provisória ali, dos pecados. E essa figura do Cordeiro, inclusive o Cordeiro da Páscoa ali, né, que representou a redenção dos primogênitos e tudo mais, e depois essa figura passa a ser uma figura muito importante. E João, o apóstolo, retoma esta figura já desrealizando o Cordeiro e materializando na pessoa de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, Paulo vai dizer, Cristo a nossa Páscoa, né, que foi sacrificado por nós, tá, o Cordeiro Pascal. Então há uma ressemantização. E no Apocalipse, essa ressemantização e essa desrealização e recriação de símbolos, ela atinge o seu nível totalmente semi-simbólico. Ou seja, ainda tendo alguns elementos do Antigo Testamento, da figura do Cordeiro em si, mas recriando-o de um modo totalmente novo, como um cordeiro que tem 7 chifres. Na realidade, você jamais viu um cordeiro assim. E esta é a figura que vai, ao longo de todo o livro da Revelação, demonstrar que o cordeiro é o vencedor e ele triunfará. Então, quando nós temos o cuidado de ver essa linguagem que é utilizada pelos profetas, muitas das vezes, alguns elementos que são utilizados pelos profetas no Antigo Testamento, esses elementos eles precisam ser muito bem entendidos para que nós possamos ver que muitos deles eles se projetam no Novo Testamento em pessoas ou até mesmo em entidades. Como, por exemplo, você vai ver Jerusalém fazendo uma injeção, né, direta para a igreja. Então a igreja passa a ser, a gente vai ver no Novo Testamento, a igreja passa a ser Sião, passa a ser a Jerusalém. E depois nós vamos ver que essa Jerusalém, no Apocalipse, assume seu clímax, que ela é a noiva do Cordeiro, e é a cidade onde a noiva estará habitando para todo sempre. Percebe? Então, essa transição de símbolos é muito importante. Quando você estuda o livro dos profetas, com essas ferramentas nas mãos, se torna bem mais fácil de você identificar. Não vou dizer fácil, né? Mas pelo menos você tem uma condição de saber como é que as coisas acontecem, qual é o make-off ali da coisa, como é que é feito, né? Então, como é que João pega um cordeiro e daqui a pouco chega no Apocalipse, ele tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já é uma transformação enorme, que o Cordeiro agora passa a ser um homem, né? Na perspectiva humana ali, era um homem, o Senhor Jesus. E depois, esse Cordeiro, depois de morto, ele assume aquela forma no Apocalipse, que é uma forma totalmente desrealizada e recriada com propósitos teológicos. Tá? Então isso é muito importante. 7 chifres não é por acaso. O número 7 tem um papel muito importante dentro da revelação. Daí o livro do profeta Zacarias, como é um livro que tem também vários elementos simbólicos que nós temos visto, e temos visto através da visão periférica cognitiva como esses elementos, eles nos dão a entender que algumas dessas profecias falam para realidades ali, no momento, tá? Daí vem o conceito de sensus plenior, mas não assume o sentido completo, senão no Novo Testamento. Tá? Com essa introdução, vamos aqui à nossa lição de hoje. A pergunta de número 1, ela tem 3, né? Ela tem, aliás, 4, né? São 4 divisões do nosso questionário. Tá? Então, aí fiz a segmentação, ela geralmente facilita para você responder parte por parte e ir encaminhando no texto. Então, nós temos aqui, né,
nosso questionário. Ok, não, mais à frente. Vamos ao segundo aqui, esse aqui. Okay. As bênçãos prometidas a Israel. Numa leitura direta, o que acontece? Quando você lê capítulo 8 do profeta Zacarias, e já disse para vocês na aula passada que os capítulos 7 e 8 são dois capítulos que estão numa relação de impregnação mútua. E o capítulo 8 complementa o capítulo 7. Então eles estão bem interligados. Aqui fala sobre o jejum, né, dando as características do jejum que agrada a Deus, tá? Que já é aqui uma desrealização do sentido de jejum, da ausência de alimentação, e passa a ter um aspecto ético. Qual é o jejum que agrada a Deus? E aí, o jejum que agrada a Deus tem uma característica totalmente, não apenas de alimentação, de abster-se da alimentação, mas de ações morais e éticas concretas. Então isso já é uma ressemantização, é uma nova atribuição de conceito ao jejum. Tá? E esses conceitos, eles aparecem embrionariamente no Antigo Testamento e depois eles são desenvolvidos no Novo Testamento. Então, nós vimos como o profeta, sendo usado por Deus, ele mostrou a necessidade de uma nova postura ética da nação. Depois que foi dado toda essa visão de qual é o jejum que realmente Deus queria, aí foi feita uma análise dos problemas que aconteceram e por que aconteceram, qual foi a causa do exílio, por que eles foram expulsos da terra. Então, aconteceu de o profeta, na profecia do capítulo 7, explicar a causa, o motivo. Mas logo em seguida, quando termina essa profecia até melancólica, né, termina com um ar muito melancólico, né, e o final da profecia ele é exatamente por isso que foi demarcado aqui, né, porque a profecia do profeta Zacarias é uma profecia corrida aqui no texto. Né? Antigamente não tinha essas divisões que nós temos hoje. Mas depois, analisando tematicamente, vendo os assuntos, foi feita essa divisão em capítulos, em versículos, que não é parte do texto original. A profecia vinha, né, como nós hoje temos as profecias, você não vê, né, a divisão. Pode ser que um dia, no futuro, quem sabe, separar isso, né, fazer a divisão em versículos e tudo mais. Mas uma profecia, ela vem num fluxo direto. Tá? E aqui é feito para facilitar a localização, o estudo, e assim foi feito. Então, quando chega no capítulo 8... Tá? Quando chega no capítulo 8, essa nova intervenção de Deus na vida do profeta, complementando esse quadro melancólico, muda totalmente para um quadro de esperança. E exatamente a temática do capítulo 8 são bênçãos que Deus está prometendo essas são bênçãos prometidas. Elas têm, no primeiro plano, Israel, mas num segundo plano nós vamos ver que essas bênçãos se cumprem na igreja. Tá? Então é muito importante. Daí, quando eu indiquei para vocês aquele livro do Gregory Beale, né, nosso amigo aqui do Westminster, comentário de usos do Antigo Testamento no Novo Testamento, tá? É exatamente porque ele traz todos os textos do Antigo Testamento que são usados pelos autores do Novo Testamento, e ele faz um trabalho duplo, o que o texto significou para os seus leitores originais, e como os autores do Novo Testamento, usados por Deus, ressemantizaram e deram um sentido cristológico a esses textos. Né? Então, nós vamos de repente mais tarde, mais à frente, ver a epístola do apóstolo Pedro. Então tem um momento em que o apóstolo Pedro fala sobre eles que ponham em Sião a pedra rejeitada pelos construtores, foi colocada como pedra de esquina. São todos textos do Antigo Testamento. Quem lia aqueles textos na época dos autores do Antigo Testamento
não tinha nem ideia de que isso estava apontando tipologicamente para Jesus. Eles não tinham nem ideia. Quando o apóstolo Pedro retoma esses textos, na unção e na visão do Espírito Santo, ele vai dizer: ok, essa pedra que vocês rejeitaram pela incredulidade de vocês, era Jesus. E esse foi rejeitado, mas ele é colocado como a pedra principal da esquina. E vocês, que são os construtores, a rejeitaram. E aí, quem passa a ser a nação eleita, o povo escolhido, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que se chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? A igreja. Então, eis que põe em Sião. Então, Sião passa a ser já não é mais aquela Sião material, mas é essa Sião espiritual. Então, a Jerusalém espiritual hoje é a igreja. A Sião, quando se faz a menção a Sião, é a igreja. Você veja na Epístola aos Gálatas, no capítulo 3, me parece, capítulo 3, ele fala a respeito desse assunto. Então, quando a gente estuda o uso que os autores do Novo Testamento fazem do Novo Testamento, fazem do Antigo Testamento, este uso que nos dá a base para nós vermos quantas profecias que são proferidas aqui por Deus, e na realidade elas têm, na visão periférica cognitiva, uma aplicação imediata, mas no senso pleno dela, no sentido pleno dela, aponta para o futuro. Então, cordeiro, tantas mortes de cordeiros apontavam para uma única morte, que era do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe? Deu para entender? Então, essa simbologia é muito importante, esse modo de estudar é muito importante, e é o que nós vamos aplicar no nosso texto de hoje. Ok? Então, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Com que intensidade Deus afirmou ter zelado por Sião? O que Deus declarou que faria em Jerusalém? Como Jerusalém seria chamada? E como o monte do Senhor seria chamado? Essa figura, inclusive, é muito interessante, né? A figura do monte ali é muito interessante. Quando nós estávamos fazendo um curso de Isaías com o professor Carl Bosman, que curso maravilhoso, viu? Muito bom. E aí nós estudamos o livro do profeta Isaías de ponta a ponta, né? E vimos quantos elementos, né, do Antigo Testamento, do livro de Isaías, apontavam para o Novo Testamento. Né? Então, hoje nós vamos ver aqui alguns aspectos. Okay. Sempre, vamos ver aqui logo no início, sempre lemos aqui o primeiro. Isso, Zacarias 1. Conteúdo 200. Exibição aqui, vou aumentar um pouquinho. Aí. Ok. Então, na interpretação integrada, né, usa aqui o termo exegese. O que é exegese? Quem pode definir? Já sabe definir? O que é esse termo exegese? Exegese é exatamente a extração do sentido do texto conforme tensionado pelo autor sagrado. O autor. O que é hermenêutica? A hermenêutica faz o quê? Ela provê os métodos de interpretação para que você faça a exegese. Então, a hermenêutica é a teoria e a exegese é a prática. Quando você vai fazer a interpretação, você está fazendo exegese, interpretação, extraindo o sentido do texto. Mas tem muita coisa por aí voando, né, que você vê muito no YouTube, que é exegese. Usa a preposição ex, do grego, de fora, tirar, extrair. E eis é para dentro. Então aí empurram para dentro do texto sentidos que não tem nada a ver com o texto. Então, exegese, exe, é da preposição ex, é tirar do texto. E exegese, gese, é para colocar dentro do texto. Então, muita gente faz isso. Pega um sentido pré-concebido e joga para dentro do texto. E diz que o texto afirma aquilo. Eu falei com vocês que eu consegui assistir mais um pouquinho daquele debate que aconteceu sobre
pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo. Gente, mas o pessoal joga tanta coisa dentro do texto que o texto é tão claro, né? Cada palavra que o pastor que defendia de fato a realidade dizia era uma bomba contra os argumentos do outro, que levou cada coisa doida assim, que eu falei, gente, você está vendo que está tudo sem nexo? Será que ele não percebe que está sem nexo? Aí, para isso aí, não adianta saber grego, nem hebraico, nem aramaico, não. Porque quando o sujeito leva uma moldura para dentro do texto e quer que o texto diga aquilo, aí acabou, né? Aí é difícil, vai demovê-lo. Só o Espírito Santo fazendo um trabalho daquele bem forte, né? Como a conversão da Bultmanniana e da Lindemann, né? Numa igreja poderosa, que o Senhor salvou aquela alma no pós-doutorado e ainda não tinha salvação. Já pensou? Então, como o Senhor falou para nós, as nossas crianças sabem muito mais do que o presidente da República. Na época até falou que o presidente da República sabia menos do que as nossas crianças. As nossas crianças sabem muito mais do que muitos teólogos aí, que se dizem teólogos, né? Se dizem. Então aqui o texto é um texto importante, porque ele começa, toda a marcação aqui da secção, exatamente por essa frase pitoresca, né? Vai levar Adonai Tsevaot Lemor. Então, e veio a palavra do Senhor dos Exércitos dizendo. Então isso aqui é importante porque aqui vai marcar o início do oráculo. Então, como é que o oráculo? E pode ser traduzido, e aconteceu a palavra do Senhor dos Exércitos dizendo. Ko amar Adonai Tsevaot. Quando se fala Ko amar Adonai, assim diz o Senhor. Tsevaot é dos exércitos, né? Isso já nos dá assim uma visão, né, bem... quando esse título é aplicado a Deus é importante porque ele é Deus dos exércitos celestiais, que estão à sua disposição. E você já viu que esse exército é imbatível, né? Quando ele entra em ação na história humana, ele vem mesmo para executar, né? E às vezes, para humilhar, ele só manda um soldado para fazer o serviço, como na época do Senaqueribe, só mandou um soldado. Então, este Senhor dos exércitos, que tem os seus anjos, né, compondo os seus exércitos, disse que cada um de nós tem pelo menos um desses soldados do exército à nossa disposição. São os espíritos ministradores para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Temos um dentro da nossa casa, temos um individualmente para onde nós vamos estar conosco. Então, isso é já um grande privilégio. E esse Senhor dos Exércitos fala através do profeta e Zacarias. Ko amar Adonai Tsevaot. E aí, a marcação. Kineti aqui vem de kiná, vem de zelo. Kineti. Letzion, aí vem o mesmo verbo, kinhá, ou seja, com zelo, por Sião, tenho zelado, e a intensidade desse zelo. Gedolá, então aqui Gedolá é grande, vem de Gadol, grande, né? Então Gedolá. Gadol Elohai, Shirki Gadol Elohai. Então esse Gadol aí é o do grande, né? Conhece o Joshua Aaron? Conhece ele? Muito bom, cantor. Ele é messiânico, ele é muito bom. Então, com zelo, né, tenho zelado, com um grande zelo, tenho zelado por Sião. Vechema, aqui temos o... Cadê a Leila? Não está aí, a Leila. Você gostou da diferença? Vechema Gedolá, novamente é outro qualificativo. Keniá Gedolá. E agora Vechema Gedolá. Com grande furor. Aí vem novamente o Kiná aqui. Kineti Lach. Tenho ciúmes por ela.
A palavra é a mesma, né? A palavra é a mesma. Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Então, a proposta aqui, na nossa análise, sempre faço aqui, depois vem a análise morfológica, a transliteração para quem está aprendendo, depois, no futuro, quem sabe, você vai dar um comentário, né? Vamos ver, né, Mateus? O contexto geral aqui, o Zacarias 8 abre com uma série de oráculos destinados a restaurar a esperança do povo no período pós-exílico. Os 2 primeiros versículos estabelecem a base do discurso. A palavra de Yahvé, atuando através do profeta, reacende a promessa divina. O uso reiterado de Senhor dos Exércitos fundamenta a afronta da mensagem. A restauração não se dará por iniciativa humana, mas pela ação soberana daquele que governa o cosmos e exerce misericórdia. Então, naquele caos em que eles estavam, e agora o pós-exílio, ele acontece por conta de uma ação soberana de Deus, tão soberana que ele usa o maior, o homem mais poderoso daquela época para poder proclamar o retorno dos judeus para o seu lugar de origem, tá? E também ele faz com que todos, além da contribuição que vem do Império Persa, também ali na região, eles são colocados para contribuir para a construção do templo e a revitalização ali da cidade. Então, tudo isso só acontece por conta de quê? Por conta de um ato poderoso de Deus. E os profetas Ageu e Zacarias, eles exercem esse papel importante porque eles dão aquela motivação que, se não tivesse, eles não teriam condição de fazer o que estava para ser feito. Daí, a palavra do Senhor, quando ela entra, né, com essa força, ela vem fazendo com que tudo que ele fala aconteça de acordo com a sua vontade. Então, aí ele cria os meios, os instrumentos que ele utiliza, né, e aí Deus vai se utilizando do lado do imperador. Depois tem Esdras e Neemias, que exercem uma função importante, Zorobabel. Depois nós vimos o papel de Josué, o sumo sacerdote. Vimos Deus fortalecendo os 2 líderes, tá? Tanto Josué como o Zorobabel. Depois vimos uma figura e uma cena enigmática. Qual foi aquela cena enigmática que nós vimos? Um sacerdote com coroa real, né, incorporando duas funções que são incompatíveis dentro da antiga aliança. Isso já é uma recriação, não existe isso. Mas vimos que pela visão periférica cognitiva estava apontando para quem? Para o Senhor Jesus, rei e sacerdote ao mesmo tempo. Tá? Então, são coisas que os profetas na época que profetizaram, e os primeiros ouvintes não tinham nem noção do que estava sendo profetizado ali. E isso não se materializa. Por que botar uma coroa na cabeça de um sumo sacerdote? Não faz sentido dentro da nossa economia. Até hoje nunca fez sentido isso. Vai surgir uma diarquia agora aqui nova, né? Então, isso estava apontando exatamente lá para frente, que o Senhor Jesus seria o sumo sacerdote e Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não só um rei, mas o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tá? Só quero dar uma palavra em relação à questão do zelo divino aqui por Sião. A tradução literal revela a intensidade emocional de Deus. Mais do que ciúme, esse é um ardor apaixonado, com um zelo que queima por sua cidade querida. É a forma como Deus via Sião. Sião é a menina dos meus olhos. Essa expressão é utilizada. É no sentido de que quem mexe com o povo de Deus, mexe com a menina dos olhos de Deus. Então, o modo como Deus tem zelo e ardor pelo seu povo, né? Então é um zelo que a gente pode chamar de ciumento, mas a palavra ciúme, ela até não cabe bem, porque nos dá assim, né, essa visão doentia que acontece na experiência humana.
né? Mas aqui, no sentido de Deus, do Deus Santo, é como esse zelo que Deus tem pelo seu povo, de tal modo que ele não, quando chega o momento de Deus corrigir o seu povo, Deus corrige, mas quando chega o limite, acabou, né? Aí ele vem para poder proteger o seu povo e dar todos os elementos, todos os suprimentos que eles precisam para poder fazer a sua vontade. Tá? Então, esse uso dessa linguagem aqui já é um semi-simbolismo, que da linguagem humana geralmente aponta para zelo e para ciúmes, mas simboliza essa relação íntima, exclusiva de Deus com Sião, que é a esposa pactual. Então, geralmente tem essa figura de Deus tendo o seu povo como a esposa pactual. Então, aí Deus olha para ela de um modo bem diferente, né? Ela é exclusiva dele. Tá? Então, isso é muito importante. Aqueles conceitos que nós vimos, nós não vamos poder ver todos aqui porque o nosso tempo não permite, né? Só para vocês verem como esses elementos são importantes, só nesse primeiro versículo aqui, esses 2 primeiros versículos, para vocês terem uma ideia. Depois a gente vai utilizando à medida que o texto for avançando. Então aqui nós temos o conceito de continuidade e descontinuidade, que o caráter zeloso de Deus permanece, mas o foco se desloca do juízo no passado para a restauração e compaixão no presente. Então, o que acontece? O capítulo 7 mostra exatamente por que Deus entrou em juízo, por conta desse ciúme, desse zelo. O que o povo de Deus fez? Traiu Deus. Então, a figura da esposa traidora foi exatamente a figura do povo de Deus. Traiu com o quê? Com os Baalim, né? Com Astarote, com Azerá. Então, esses ídolos, eles tomaram o lugar de Deus a ponto de eles colocarem dentro do próprio templo de Deus, dentro da casa de Deus. Aí você imagina, né, o povo colocando lá o Ricardão dentro da casa de Deus. Aí fica exatamente uma figura assim grotesca, né? E é por isso então que veio o zelo de Deus, foi um zelo consumidor, de juízo. Logo em seguida, o que acontece? Esse mesmo zelo, né, que é refletido, muito bem, leia lá no livro do profeta Jeremias, né? Ele fala: tu tens a testa de uma prostituta, mas ainda assim, volta para mim. Então é esse mesmo Deus que corrige essa mulher adúltera, que é Sião, que é Jerusalém, que é o povo de Deus. Não, mas mesmo você seja desse jeito, você volta para mim. Essa figura também é utilizada na relação de Deus com o seu povo no livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias, ele começa exatamente com esta imagem de uma mulher adúltera e que estava simbolizando o povo de Deus, que o trocava pelos ídolos, que não serviam para absolutamente nada, porque os próprios ídolos que eles colocavam lá dentro da terra de Israel, do povo de Deus, eram feitos com matéria-prima que o próprio Deus fez. Então era uma afronta sem tamanho, né? Então é exatamente por isso que Deus ele passa a ser esse Deus zeloso que cuidou deles, no modo que eles tiveram um grande prejuízo, né? Tiveram um grande prejuízo por conta dessas atitudes. E aí, então você vê esse aspecto de continuidade e descontinuidade, que você vê aqui agora Deus mudando o quadro que é da lição de hoje. Temos também uma isotopia emocional, aquela repetição que reforça a convicção divina, o amor que impulsiona toda a restauração. Isso o texto passa o texto. Vê que agora é um Deus, você vê um Deus irado falando, agora é um Deus que, qual é o eixo temático agora? É o amor, é a compaixão, é a misericórdia, e isso tudo projeta bênçãos para o povo de Deus. Então isso é muito importante. E depois, o conceito de visão periférica cognitiva, o texto anuncia mais do que reerguer muralhas. Promete reposição do relacionamento divino. Tá? Há um reaparecimento da presença divina na cidade. Vamos ver logo no próximo versículo. E isto se estende à era messiânica. Tá? Então, esta volta aqui de Deus para a sua cidade vai exatamente representar, por um lado, tem aquele momento em que Deus
vem ali para o templo novamente, mas isso está apontando para o que acontece depois, quando o próprio Deus, que é o templo, né, Jesus falou, destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Aí ele é o próprio templo, e depois, quem que passa a ser o templo? A igreja. E quando o Senhor volta para habitar e vem para habitar com essa igreja? Atos 2. No dia de Pentecostes acontece essa volta, essa vinda de Deus para Sião. Já é a cidade espiritual, já é a Jerusalém espiritual, que é a igreja. E aí vem, e a partir daí está habitando nela até a consumação. Está pegando bem? Tranquilo? Então aqui é uma promessa. É uma promessa que, para os que estavam vivendo e tendo a profecia em primeira mão, o que acontece? Eles viam simplesmente, poxa, que bom que Deus vai voltar a habitar, como aconteceu na época da inauguração do Templo de Salomão, que a glória de Deus veio, né, encheu a casa, os sacerdotes não podiam nem ficar em pé, né, a Shekinah, a glória visível de Deus apareceu, então eles tinham essa esperança. Mas na visão periférica cognitiva, isso está apontando lá para frente, para a vinda de Deus, né? Vou para o Pai e vos enviarei o Consolador que estará convosco para sempre. Então, quando nós começamos a estudar a Escritura dentro dessa perspectiva, isso nos livra de uma série de más compreensões que existem aí em certas escatologias aí, visões de futuro, né? Eles criam assim uns mapas lá de acontecimentos, e aí agora vai, e o que acontece? Não, agora é, e aí não acontece nada, eles ficam nesse imbróglio, né? nessa enrolação. Isso é coisa antiga, né? Mas tem acontecido ao longo do povo de Deus, por não entender exatamente o que está acontecendo. Então a era messiânica é aqui o verso 3 já joga para essa era messiânica. Já falei para vocês sobre o modelo lactancial do Greimas, mas aqui só focamos em Deus como destinador da mensagem, Sião como destinatário da ação amorosa. Temos aqui um inimigo, que é o exílio e também a ruína, e como eles são como o antissujeito que agora é superado. Tá. A teologia dos versículos vai nos mostrar que temos aqui a restauração, parte do coração de Deus, não da necessidade humana. O zelo divino é expressão de amor redentor, ativado pela aliança. E Sião é objeto de compaixão, não abandono. Deus devolve, né, presença e dignidade a quem sofreu. Então, tudo isso é algo muito importante. Esse tipo de estudo que você faz segue aquela linha do Gerhard Meyer, né? Cada texto tem uma teologia. Qual é essa teologia? O que o texto quer querendo ensinar? Então, você, quando vai fazendo essa análise, você vai no profundo, né, do texto. E hoje, o que esse texto significa para nós hoje? A palavra de Deus que chega hoje carrega autoridade e restauração. Não estamos desamparados. Quando Deus está com o povo entra em movimento de renovação. Como Sião foi restituída, assim a igreja também. E o amor zeloso de Deus nos garante que nossos piores erros não nos impedem de voltar à sua presença, pois Ele nos busca de volta. Então Deus sempre é um agente. Ele permite o seu povo entrar naquele caminho, vem o exílio, mas ele vai lá, volta para cá. Ele mesmo busca, ele cria os meios, o imperador manda o pessoal voltar, dá recursos, lá dentro ele cria recursos para construir novamente a cidade. Então, para Deus, isso aqui é uma coisa muito importante. Aqueles 70 anos são muito didáticos. Por quê? Porque para Deus é indiferente 70 anos, 100 anos, 1000 anos. 1000 anos para o Senhor é como um dia. O dia de ontem que passou, 1000 anos. Para nós é diferente. Então o prejuízo é que essa geração que voltou não é a mesma geração. Pouquíssimos ali eram daquela geração que foi para o cativeiro. E esse período do cativeiro, embora fosse um período bem didático, mas o que acontece? Era um período que poderia não existir? Hein? Tu
ponto de vista, se o povo entrasse na aliança com fidelidade, mantivesse a aliança, poderia não estar, esse capítulo não existir na história do povo de Deus? Sim. Entretanto, as coisas que aconteceram, tudo foi registrado para o nosso ensino. Então isso é muito importante. Ok, vamos agora a finalizar aqui o versículo 3. Vamos fazer aqui a leitura. Deixa eu aumentar um pouquinho. 220, vou botar um pouquinho mais alto aqui. Oi, tá bem, foi demais, espera aí. 360 é muito. Aqui. 240. Capítulo 8. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Observe bem que a NAA já procura tirar alguns termos como ciúme. Esse termo ciúme pode causar assim uma visão, Deus, você tem ciúme? Por uma visão antropomórfica, da maneira como acontece a experiência humana. Então, é bem aconselhável essa troca aqui de termos, de vocábulos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Daí vocês observem bem que esta volta do Senhor, conforme nós vimos, na visão periférica cognitiva, ela se cumpre parcialmente no retorno deles ali para do exílio, mas na realidade o cumprimento dessa vinda de Deus, a Shekinah só volta mesmo quando a igreja é inaugurada. E a partir daí Deus está na igreja, habitando na igreja, nos seus servos, no seu povo, e nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o templo, nós somos o corpo de Cristo, então nós somos o templo do Espírito Santo. Essas imagens são muito importantes para nós entendermos que há um cumprimento parcial dessas profecias no tempo em que o profeta profetiza, mas há um cumprimento que se espera para depois. Então, isso é muito importante. Ok. Vamos aqui à segunda pergunta. Segunda pergunta. Que pessoas serão vistas nas praças de Jerusalém? O que essas pessoas usarão por causa da idade avançada? E o que haverá nas ruas de Jerusalém? Mesmo diante daquele cenário, isso poderia ser maravilhoso para Deus? Então, a pergunta de número 2. Vamos aqui. Versículos 4 a 6. Versículos 4 a 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Esse quadro específico aqui, aplicado aqui ao contexto histórico, ele indica que tipo de condição eles estão para isso aqui acontecer. Uma condição de tranquilidade, de segurança, ou uma situação de instabilidade, temor? Esse cenário aqui evoca o que para você? Cenário de paz, de tranquilidade, de segurança, né? Ali estão dois velhos sentados ali conversando na praça, tranquilos, né? E aí temos as crianças brincando, os meninos e as meninas enchendo as ruas e brincando. Então
é um cenário de paz e tranquilidade. Não é um cenário de guerra, não é um cenário como aconteceu na época em que houve uma invasão, né, dos inimigos. Então é um cenário de paz, de tranquilidade, e é exatamente o que aconteceria, porque o Senhor estaria dando a proteção para eles nesse retorno. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa promessa, para quem passou por aqueles momentos difíceis, em que houve uma tragédia, a nação foi praticamente dizimada, homens, mulheres, idosos, crianças, mortos, né? No momento em que há a invasão do imperador babilônico lá em Israel. Quando eles estão nesse contexto, estão jogados lá naquela terra, e agora eles voltam para ver isso tudo acontecer novamente e ter essa paz, essa tranquilidade, parecia ter uma coisa assim, né, surreal, uma promessa do outro mundo, não é verdade? Não é, Eugênio Sérgio? Será que isso? Os velhinhos vão poder sentar na praça tranquilos, sossegados, né? Num ambiente de paz, as crianças brincando tranquilas, sem nenhum problema, sem nenhum temor, né? Então isso, quem garante? Quem garante essa promessa, o cumprimento dessa promessa? Por isso, a palavra assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja que essa é uma frase que vai se repetir várias vezes, tá? Vai contando quantas vezes essa frase vai se repetir. Começou aqui, assim, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois, aqui no versículo 3, assim diz o Senhor. Depois vem 4, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então vai contando aí. Deus está dando o quê? A garantia. A sua palavra é o lastro, é a base sobre a qual a promessa pode ser feita. Porque Ele é o Todo-Poderoso e soberanamente agindo na história, Ele faz acontecer. Então, isso é muito importante. Então, isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Tranquilo até aí? Vamos aqui a... Poderia dar vários pontos aqui, mas o nosso tempo é tão curto, nem como uma síntese da abordagem que a gente faz, não dá para, num estudo bíblico aqui, e o nosso estudo ainda leva bastante tempo, né? Vocês imaginam. Então, vamos... Aqui a terceira pergunta. De onde Deus declarou que salvaria o seu povo? Onde esse povo habitará após ser salvo por Deus? E o que este povo será para Deus? E o que Deus declarou que seria para o seu povo? Então aqui nós vamos até o versículo 8. No versículo 7 e 8. Vamos ler na NA mesmo. 7 e 8. Mais uma vez, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Esse versículo aqui, o que acontece? Vocês observam que essas promessas aqui foram feitas, elas se cumpriram parcialmente na época do retorno, mas elas já nos chamam aqui para a visão periférica cognitiva. Tá? Porque quando Deus diz que traz o seu povo de volta do Oriente e do Ocidente, o que você observa aqui? Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês lembram que essa promessa é feita no Novo Testamento? Lembra? Apocalipse lá, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima,
Lembra lá? Vamos lá. Cadê? Quem é bom de Bíblia aí? Vou ter que sortear um livro aqui para vocês ou um almoço? O que vocês preferem? Capítulo 7 de Apocalipse, dá uma olhadinha aí. E lá na frente, Deus prometendo. Tem dois termos que nós utilizamos lá. Nós utilizamos dois termos muito importantes, deixa eu ver se eu lembro aqui, que falava sobre, projetava para o futuro, ver se você lembra, e o outro era uma retomada e uma ampliação daquilo. Quem lembra? Quem está com a memória boa aí? Acharam aí? Achou? Dá uma lida aí para nós, Joana. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aí. E aquele, lá na frente, me parece no capítulo 21 do Apocalipse, fala a respeito de Deus sendo o Deus deles e eles serão povo de Deus. 21:3. Versículo 1. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então, esta promessa de habitação que Deus faz aqui, e habitarei no meio de Jerusalém, ela é, aqui na visão periférica cognitiva, está projetando isso aqui. Deus habitando onde? Na Nova Jerusalém. Tá? E diz: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Observam bem a ligação? Então você tem um cumprimento parcial, a habitação de Deus na igreja, quando vem o Espírito Santo habitar na igreja no Pentecostes, a inauguração oficial da igreja, mas isso projeta essa habitação final. Então olha os estágios de cumprimento. Essa é a visão periférica cognitiva. Ela vai para um nível, vai para outro nível e depois projeta lá na frente. Vê o templo como figura tipológica no Antigo Testamento. Ele é reconstruído aqui. Mas na época que Jesus vem, Jesus diz: eu sou o templo. Destrua esse templo que daqui 3 dias ele vai se levantar. Pessoal, esse sujeito está doido. Não é possível. O que ele está falando? Ninguém entendia o que Jesus estava dizendo. Logo em seguida, nós vamos estudar a igreja, e aí a igreja é pintada, Efésios, a Epístola de Pedro, a igreja é o templo de Deus. Coríntios, né? É o templo do Deus vivo. Então a igreja passa a ser o templo. Então a figura do templo material, ela é descontinuada. É um aviso dado à mulher samaritana. Mulher, chegará o momento, né, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, nem nesse monte, né, nem em Jerusalém, adorarão o Pai, porque o Pai busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tá? Tem muito a ver com o que está sendo dito aqui. Percebe bem? Então, esse ponto específico é o que a gente estuda de sensus plenior. O sentido pleno só é alcançado no Novo Testamento. Tá? E isso é muito importante. Tá? E a questão da descontinuidade. Embora haverá esse ambiente de paz, aí que é importante. Embora haverá esse ambiente de paz, não é? Em que você vai ter uma paz plena e absoluta para todo sempre, porque o acusador já foi lá para um buraco negro que vai sumir, né, e nunca mais não vai participar, né, da morada dos eleitos, nunca mais tem a oportunidade de invadir lá o novo Éden, não é?
E então o que acontece? Esse ambiente de paz, o que tem de descontinuidade aqui? Você não vai ter velho nem vai ter criança. Percebe? Então isso é muito importante. E isso vai te dar, naquele estudo que a gente fez do profeta Isaías, capítulo 65. Quando estudamos a novos céus e nova terra, na perspectiva que é apontado ali, tem muitos elementos que você fazendo a projeção para o futuro, eles são descontinuados. Embora tenha muita gente que quer levar fralda, quer levar tanque, quer levar almoço, janta, tudo lá para Jerusalém. Já aconteceu de ouvir isso. Né? Quer levar procriação para Nova Jerusalém e tudo mais. Então tem esse tipo aí. Você vai ouvir essas exegeses por aí. Tá? Mas aqui você vai ver que há uma continuidade, conceito de continuidade e descontinuidade. Para estudar o profeta, a profecia é fácil? Hein? É, Mateus, fácil? Então, se você não tiver, por isso que eu estou munindo você dessas ferramentas. Para você ter, com essas ferramentas, você tem condição de encarar o texto. Isso aqui é para o futuro. Isso aqui não vai levar velho nem criança lá para o futuro. Então, isso aqui não é futuro. É uma promessa presente. Tá? E é muito importante na nossa análise do texto. Então, até aqui o versículo 8, né, que diz: Eu os trarei e habitarão em Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Tá? E aí, se você quiser, na visão periférica cognitiva, para todo sempre. Tá? Ok? Tá aí? Tranquilo? Deu para entender, João? Tá dando para entender, Maria Antônia? Tá? Vamos na seguinte, vamos na sequência. Próxima pergunta. Muito eu tinha que vos dizer, mas o tempo não permite. Vamos avançar. Pergunta 4. Que ordem Deus deu àqueles que ouviram as palavras da boca dos profetas? O que eles tinham visto ser colocados quando o templo do Senhor começou a ser reconstruído? E o que não havia para os que entravam e saíam naquele tempo? Então aqui, versículo 9 ao 9 e 10. Confere aí o gabarito sendo 9 e 10 que a gente vai estar. Vocês têm aí o gabarito, não tem? Tem, passei para vocês. Ok, 9 e 10. Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que vocês observaram aqui logo no início? Ko amar Adonai Tsevaot. Mais um marcador. Isso aí é reiterando. Observa bem que, como são promessas, Deus está fazendo o quê? Questão de empenhar a sua palavra. E o Senhor dos Exércitos aqui é a soberania de Deus. Então, o que eu estou falando, vocês podem ficar tranquilos e acreditar. Não tem nada maravilhoso, não. Eu vou fazer isso aí do jeito que eu estou dizendo. Percebe? Dando a garantia, o suporte da palavra. Isso é muito importante. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes todos vocês que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas. Tem ali profetizando Ageu e Zacarias. A saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Então, tudo o que aconteceu era o trabalho escravo que eles faziam, porque eles não tinham nenhuma condição de ter essa relação trabalhista direitinho, não, era tudo feito na condição de exploração deles. Inclusive, no período que eles ficaram, lá, depois que eles tiveram condição de se implantar lá na Pérsia, alguns até conseguiram crescer lá dentro, Deus usou alguns lá, na Pérsia, mas é importante que o que está querendo dizer o profeta? Que as coisas vão retornar ao normal, vão ficar normais como deve ser. Então, dentro de uma cidade, as relações trabalhistas, tudo direitinho, tá? Sem carteira assinada, nada disso. Naquela época não tinha isso, não. O contrato era falado assim.
Esse negócio de carteira assinada é só no Brasil mesmo. Tanto em cargo, mas não vamos lembrar do Brasil agora, não, que atrapalha até a nossa lição aqui. Atrapalha. Próxima pergunta. Deus traria o remanescente do mesmo modo que tratou os seus pais? O que Deus prometeu que haveria na terra, no céu e para o seu povo a partir daquele tempo? Essa é bipartida. Então, vamos ver como Deus trataria o remanescente de acordo com o mesmo modo como os pais. Então, os versículos 11 e 12. Versículos 11 e 12. Mas agora não trarei o remanescente deste povo como, ou melhor, não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Então responde a primeira parte da pergunta. Porque haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas e os céus o seu orvalho. Então, assim como Deus fechou, lembra de algum momento em que Deus fechou, cerrou os céus por 3 anos e meio, né? Época de Elias, lembra? Então, Deus fechou, e imagine como é que ficou a agricultura sem chuva, uma situação terrível naquela época. E outras épocas que houve fome, né? Até que as mulheres estavam comendo as suas próprias crianças, coisas terríveis, tudo poderia ter sido evitado. As coisas poderiam ter sido diferentes se eles se mantivessem fiel ao pacto, à aliança. Tá? Então aqui Deus está prometendo que vai fazer o contrário. Agora, isso tudo é uma ação de quê? De misericórdia de Deus, dando uma oportunidade para eles recomeçarem. Então eles vão voltar aqui ao início de tudo e novamente, Deus, agora vamos começar tudo de novo. E vocês se relacionem bem comigo para que essas bênçãos possam cair sobre vocês. E farei com que o remanescente deste povo, herde tudo isso. Tá? Então, é uma promessa que Deus faz a eles ali. Próxima pergunta. 6ª pergunta. O que o povo de Israel e de Judá se tornaram entre as nações? Se tornaram objeto de maldição, né? Ninguém dizia que aquele povo, do jeito que estava, que eles estavam na bênção. Vocês estão aqui, escravos aqui, por que vocês vieram parar aqui? O que aconteceu? Alguns até naquela época, né, chegavam assim, vocês são com essas harpas aí, penduradas, porque se tocamos um cântico de Sião, a gente ouve sobre que vocês têm uns músicos lá, uns compositores, como Davi, Gedutum e Asaf, umas músicas bonitas lá, e a gente já ouviu falar, toca para nós aqui. Aí como cantaremos nas margens do Sião, do rio de Babilônia, né? Como é que nós vamos cantar o cântico do Senhor numa terra estrangeira? E esse salmo mesmo lembra as tragédias que aconteceram, estavam com todos os traumas, as crianças que foram jogadas contra as pedras, eles viram tudo isso acontecer. Então, era uma memória incrível. E aí, eles se tornaram uma maldição. O que Deus havia decidido fazer com os pais do povo e não voltou atrás? E o que Deus decidiu novamente fazer com Jerusalém e com a casa de Judá? Então, os versículos, até o verso 15. 13 ao 15. Casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Então, olha a mudança. Então, o que caía daquele monte das maldições, né? Agora Deus está falando novamente de vão ficar sobre a influência daquilo que cai, que foi lançado do outro monte, as bênçãos. Então eles serão uma bênção e as nações, obviamente, vão contemplar e vão ver
o que de fato Deus está fazendo com eles. E diz: não tenham medo, não temais. Pelo contrário, sejam fortes. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês quando os seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia, também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tenham medo. Repetição, não temais, não temais, isso é importante. E vocês viram como a NA fez a tradução aqui do verbo niham? Né? Eu tenho até um artigo, não sei se vocês já leram o meu artigo, Deus pode se arrepender? Lembra? O artigo Deus não se arrepende? Quem já leu? Você já leu? Então eu vou passar no grupo da igreja para vocês lerem. Né? É uma forma de que inclusive as versões mais modernas, como as versões que eram feitas por uma pessoa só, então muitas das vezes um verbo como o verbo niham é um verbo que ele tem vários sentidos, tem uma gama enorme de sentidos. E quando aplicado a Deus, não é adequado traduzir como Deus se arrepende, porque a conotação que dá para um leitor, Deus se arrepende? Fiz uma coisa, e que burrada que eu fiz, hein, Miguel? E agora? Não é como acontece, evoca sempre essa experiência negativa humana. Tá? Então, como Deus fala aqui, o sentido aqui é exatamente que assim ele manteve o seu propósito de fazer aquilo que ele disse que ia fazer. Tá? Eu não sei se eu tenho o ATI. O ATI. Dá uma olhada, vocês têm? Tem aí? Eu passei no grupo dos professores em classe, você na igreja também. Sempre eu passo o ATI para vocês no capítulo específico. Vem aí, Mateus, dá uma olhada aí no capítulo 8 que eu passei o ATI, Antigo Testamento Interlinear. Eu passei o capítulo 8. Vê como o Dr. Edson de Faria Francisco, como ele traduz. Então esse aspecto é muito importante. E aqui ele colocou, e não mudei de ideia. Tá? Aí a última parte aqui da pergunta. A última parte da pergunta. Aqui. E que Deus decidiu novamente fazer com Jerusalém e a casa de Judá. Ok. A gente entrou na pergunta 7. Então agora, depois de todo o mal que fora feito, porque Deus é maldoso, o que aconteceu? Qual é a causa? Qual foi o motivo? Hein, Dudu? A quebra da aliança traz consequências. As maldições já tinham sido lançadas no monte. Já vocês escolham sobre que guarda-chuva vocês vão querer ficar. Sobre as bênçãos ou sobre as maldições. Então, quebrou a aliança, vai para a esfera da maldição. Obedeceu a aliança, continua na esfera das bênçãos. Então, eles tinham essas duas dimensões, estavam lá em Israel. Estava sobre toda a terra, está aí no ar, né? Vocês vão pegar a sua parte. Então, obedeceu, opa, vem bênção. Desobedeceu, transgrediu, quebrou a aliança e não espiou, aí vem a maldição. Então, quando toda a nação quebra a aliança, toda a nação ficou sob a maldição. E aí sofreram, e sofreram muito. Olha, veja um povo para sofrer, esse povo judeu, o povo de Deus. Sofreram antes e sofreram depois. Muito, mas muito mesmo. A Segunda Guerra Mundial foi um problema seríssimo, né? E tem lá registrado no Novo Testamento, o sangue desse justo cai sobre nós e sobre nossos filhos. Que palavra, gente! Vai falar isso logo do Filho de Deus. O preço veio lá na frente.
Passou bastante tempo, ao longo dos tempos, desterrados, e na época da Segunda Guerra Mundial, foram 6 milhões de judeus mortos por Hitler. Então, foi uma coisa. Nós estivemos lá em Dachau, na Alemanha, tivemos a oportunidade de ver o que foi um campo de concentração. Né? Lá na porta estava lá a frase, né, que enganava o judeu: Arbeit macht frei. O trabalho liberta, né, faz vocês livres. Aí todo mundo pensou que ia para lá, para uma colônia, né, de trabalho, para poder produzir e comer melhor e tudo mais. Nada. Lá dentro tinha as câmaras de gás, nós fomos lá ver. Gente, entravam, né, mulheres, crianças: vocês vão tomar um banho aqui agora. Antes de qualquer coisa, vocês vão tomar um banho. Aí eles entravam para aquela câmara de gás, sem saber, né? Aí estava o chuveiro e tudo mais. Daqui a pouco, quando estavam todos fechados ali, aí eles abriam os gases. Aí o gás ia entrando assim, matava todo mundo. Dali, eles tiravam os corpos, depois todos mortos. Mães, crianças, jovens, velhos, pegavam os corpos e iam para outra parte, nós vimos também, o cremadouro. Né? Tinha um lugar de cremadouro. Deu cheiro até hoje, não tem? Lembra? Até hoje o cheiro ruim não sai daquele lugar. Cheiro pavoroso. Quando vocês forem lá na Alemanha, vou levar vocês lá em Dachau para vocês verem. Sofreram muito. Então, esse Deus que puniu é o Deus também que agora está prometendo misericórdia. Tá? Está prometendo misericórdia. E nós não podemos ficar muito vangloriando, nós somos os zambujeiros, né? Nós somos enxertados na videira ainda, na oliveira verdadeira. Mas chegará a hora deles também, tem chegado ao longo dos anos, né? Nós vimos muitos judeus convertidos lá em Israel, quando fomos em 87. E hoje também tem muitos lá. Ok. Vamos só reiterar aqui. O que Deus decidiu fazer novamente com a casa de Judá. Aí, no verso 15. Não tenham medo, tá? Também decidi fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tenham medo. Próxima pergunta, 16. Aqui no versículo 16 já é a próxima pergunta. Pergunta 7. Quais são as coisas que Deus ordenou que os israelitas praticassem? Quais as coisas que Deus odeia que os israelitas não deveriam fazer? E segundo a promessa de Deus, em que os jejuns mensais se transformariam? Até o verso 19, 16 ao 19. Vamos aqui na sequência. Eis as coisas que vocês devem fazer. Que cada um fale a verdade com seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. Mais uma vez, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: o jejum do 4º mês e do 5º e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Então, observe bem que aqui há uma mudança, né? Quando se fala em jejum, jejum é algo que, né, é difícil abster-se daquilo que você está acostumado na sua rotina, comer, beber normalmente. Quando você se abstém, isso é um sacrifício. Agora aqui a mudança está exatamente nesse clima que agora a presença de Deus e vai fazer com que isso seja, não precise mais, porque eles faziam isso como uma rotina. E os jejuns, inclusive, que foi citado no mês passado, era em memória da situação que eles viveram. Então isso levava eles a ficarem nessa condição. Quando Jesus estava entre os discípulos, o que aconteceu? O que falaram até e reclamaram dos discípulos de Jesus?
por que nós jejuamos, os teus discípulos não jejuam? Qual foi a resposta de Jesus? Quando o noivo está... Cabe jejuar? Não faz sentido, né? Mas diz, porém, o noivo será tirado, eles vão jejuar. Vai haver necessidade, eles vão jejuar. Então, exatamente essa mudança aqui, né? Isso aqui, na visão periférica cognitiva, vai levar para a eternidade, quando jejum será abolido. Aleluia! Não vai ter mais necessidade de jejum, né? Então, isso é muito importante. E os conceitos de justiça social, que foram apontados na aula passada, como o jejum que agrada a Deus, né? Eles vêm como substituto para poder ir mostrando e tentando, assim, com uma tentativa de treinar esse povo dentro de um caminho que de fato eles que deveriam ser uma vereda ética que eliminaria sacrifício. Porque Deus está interessado mesmo em obedecer a sua palavra. Lembra de Saul, que queria fazer um grande sacrifício? Deus manda ele fazer uma coisa e ele chega... O que vocês acham? Esses bois não estão tão bonitos? Para que queimar assim, sem nenhuma cerimônia, sem nada? Né? E até que eu gostei de você, Agag. Você é um cara bacana. Né? Poxa, compor aqui, vem compor com a gente. Quando o profeta Samuel chega lá, qual foi a primeira palavra que ele falou? Lafayette? Que mugidos e balidos são esses que eu estou ouvindo aqui? Quem foi? Hã? Aí vocês pensaram que é um cabritinho? Cabritinho? Vocês são fáceis não, viu? A semiótica com vocês não é mole não, hein? Aí, fala, Fante. Eu lembrei essa parte do domingo passado, né? Que o pastor foi longe aí, assim, mas tem essa parte também. Teria o prazer em sacrifício. Exato, do que se obedeça a sua palavra. Então, o que Deus tinha determinado para Saul fazer, né? Samuel viu, não, você não fez o que o Senhor mandou, não. E ele chegou toda alegrinha, cumprimos a palavra do Senhor. Só que demos uma melhorada na palavra, né? Aqueles animais, para que fazer uma coisa assim, sem cerimônias? Oferecer um grande sacrifício para Deus, né? E o Agag também, Samuel, um sujeito bacana. Poxa, gente fina, não deixar ele aqui com a gente. Né? E Samuel veio com a marreta divina ali e mandou fazer o que tinha que ser feito. E então foi ali o momento da perda do trono por Saul. Então o prazer de Deus é que se obedeça a sua palavra. Ele não tem prazer em sacrifício. Isso, Davi, do Salmo 51, né, dá também uma palavra muito, muito, muito importante, né, do ponto de vista da projeção para o que seria do futuro, né? Sacrifícios e tu não quiseste, porque senão eu sou o homem que poderia te oferecer a maior quantidade de sacrifícios por causa dos meus erros, né? Ele poderia fazer. Salmo 51 dizendo, mas ele pede para Deus criar nele um espírito novo, um coração reto. A importância era a ética, porque aquilo que ele fez não era só antiético, era monstruoso, né? Davi trabalhou na dimensão do adversário, tramou a morte do marido da mulher para poder ficar com a mulher, criou uma cilada para que essa morte acontecesse, né? E então, quando o profeta Natan chegou lá, chegou com toda, né? Aquela parábola foi, né? Esse homem é digno de morte, é você. E pequei contra o Senhor. Aí já era. E agora? Percebe? É o embotamento, né? Que o apóstolo Tiago fala, que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. É aquela decisão de pecar. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aí Davi acorda e vê que ele está morto e vê o crime que ele fez.
depois não adiantou jejuar, que a mulher estava grávida, ia ter um filho. Aí o Senhor falou que aquele filho não ia vingar, e realmente aconteceu assim, e foi aquela tragédia. Então, ali no Salmo 51, ele expressa sacrifícios. Não é isso que o Senhor quer. Eu quero um coração puro, para nunca mais fazer uma coisa monstruosa como essa que eu fiz. Percebe bem? É o ético sobre o sacrifício. A importância ali é a mudança ética, a mudança de comportamento, para nunca mais fazer uma monstruosidade daquela que ficou marcada na sua história. Inapagável. Interessante que a Bíblia é o único livro que os seus heróis são pintados com todas as falhas e defeitos e virtudes. Você vê um Salomão naquela glória toda que a gente ficou maravilha. Quando chega no final, a linha entre a bênção e a maldição é muito tênue. No momento, pronto, Salomão está lá, construiu casas de idolatria para as suas mulheres, arrumou um harém lá com 1000 mulheres, 300 mulheres, 700 concubinas, né? O cara era feroz, hein? Você quer dar conta disso aí. E aí, você vê que aquelas mulheres, aconteceu que o problema inicia lá no começo do Salomão. Tomou uma egípcia, né, lá do filho do faraó, e se aparentou logo com quem, gente? Com o Egito. Então, um grande homem, mas essas coisas lá na frente reflete, que aí todo mundo falou, poxa, o faraó está numa boa relação com Salomão, rapaz. Salomão está aí na hegemonia, ele está dominando a gente em tudo aí. Quem sabe a gente alivia um pouco esses impostos aí, vamos mandar nossas mulheres, nossas filhas para lá. E encheu, mas Salomão só importou, né? Opa, vamos lá. Tinha uma cidade, na parte da cidade lá, tinha o harém do Salomão, né? Com 1000 mulheres. Tá? E aí depois, olha a tragédia no final. Então a Bíblia é o único livro que tanto apresenta a virtude e os atos grandiosos dos seus heróis. É o Davi que mata o Golias, que está no momento em que o Espírito de Deus o usa para defender a nação. É o doce salmista de Israel, mas aquilo que está registrado ali, como diz o apóstolo, para o nosso ensino foi escrito, também as falhas e defeitos são apresentados. Isso é muito importante. A Bíblia é o único livro que não... Né, os livros aí, quando fala dos heróis, eles só pintam o lado positivo dos heróis até o final da história. Né? Já a Bíblia não. A Bíblia mostra esses fracassos. É um Pedro cheio do poder lá no dia de Pentecostes, mas vai alguns capítulos antes, é um que nega Jesus. Então é importante. Isso para nós, esses altos e baixos são importantes. Né? Um profeta que está lá no monte, lá desafiando os profetas de Baal, e né, com todo o poder de Deus, e fogo desce do céu. Esse é o homem mesmo. Daqui a pouco Jezabel ameaça, vou acabar com esse homem. Aí ele me corta, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Deus dos nossos pais, mas Jezabel está me procurando, querendo a minha vida. Eu mesmo Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Né? Mas ele orou e Deus deu o atendimento. O que estamos? É a massa com a qual Deus lida. Então nós temos tudo esse potencial aí para ser gigantes e pigmeus. Então a gente tem que matar o pigmeu e deixar o gigante crescer, né? Porque senão o pigmeu daqui a pouco toma conta e fica gigante. Então é importante. Finalizando a última sessão, é muito importante, do versículo 20 ao 23. Quase meio-dia, estou dentro do horário aqui, viu? Acho que o almoço está quase pronto lá. Também depois de uma vigília, né, abençoada, né, mas cansa, né? A gente vai sair daqui, vai para casa, dorme um pouquinho, daqui a pouco já está na hora de levantar de novo. Mas vamos lá. O que o Senhor declarou que aconteceria com os povos de muitas cidades e nações? O que os moradores de uma cidade dirão aos moradores de outra cidade? E o que 10 homens de diferentes nações farão e dirão a um judeu? Versículos 20 ao versículo 20 ao versículo 23. Fechando aqui o nosso estudo de hoje. Mais um pouquinho de visão periférica cognitiva aí.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade dirão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Então aí, essa última sessão é uma sessão muito importante, porque você vai remeter aqui a visão periférica cognitiva e também a simbologia que é utilizada. No fechamento disso aqui, quando é que as nações convergem para um único judeu? Tem um evangelista que dá uma pista, citando uma palavra que Jesus disse: quem disser vai ganhar um prêmio. Hein? Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Essa palavra é muito importante. E esse judeu aqui, esse 10 aqui, de 10 é exatamente para simbolizar a plenitude. Eu deixei para vocês dentro do grupo hoje, a plenitude das nações que viriam, e esse judeu é o ponto de convergência. É o Deus conosco que traz a bênção para todas as nações. Então aqui, tipologicamente, está apontando para Jesus. E é nele que todas as nações, povos e línguas hoje estão reunidos, né, na Jerusalém de Deus, que é a igreja. Então, e isso vai apontar, por outro lado, para lá no futuro. Né? Quando você lê Apocalipse 21, aí você vai ver ali esse aspecto importante. E Jerusalém é colocada como o centro, né, da adoração. E aqui, então, essa visão periférica cognitiva é muito importante. Tem quem não vê por essa perspectiva acaba tendo uma série de problemas interpretativos. Inclusive, eu passo, não sei se eu já passei para vocês, mas eu vou passar aqui deixa eu ver aqui. Aqui. Zacarias, capítulo 8, versículos 2. Ok. Aqui. A glória futura de Sião e um ensaio expositivo com um contraste teológico. Então, existem duas linhas de interpretação bíblica, que são uma é que centraliza no ensino do Novo Testamento de que as promessas que Deus faz, muitas das promessas que Deus faz ao Israel literal, elas se cumprem em Jesus e elas têm, por assim dizer, um cumprimento tipológico na igreja e depois no futuro da Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. E existe um outro grupo, que é o dispensacionalista, que surgiu aí ao longo recentemente, dos séculos. E o dispensacionalismo acredita que essas promessas vão cumprir literalmente lá em Israel. Né? Então, eu vou passar para vocês esse estudo aqui, que é muito importante, que nós não partilhamos dessa perspectiva. Então, essa Sião futura aqui, o texto, o encerramento dessa sessão é marcado por promessas de restauração e glorificação de Jerusalém. O texto projeta um cenário no qual povos e nações correm a Sião para buscar o Senhor, ecoando temas universais e messiânicos. Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Só isso aí já é uma chave hermenêutica para saber que ele é esse judeu. Era judeu? Era. E era o judeu, para o qual todas as nações afluem, a bênção de Deus só vem através dele. E essa passagem tem sido interpretada de maneiras distintas por duas principais escolas teológicas,
dispensacionalista e da teologia pactual reformada. Este ensaio expõe os pontos-chave desta passagem, realça a sua riqueza exegética e teológica e contrasta as abordagens hermenêuticas dessas tradições. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos, e então, vamos com vocês, aqui é o texto. Né? A perspectiva teológica reformada, tá? Os reformadores, inclusive, analisaram o texto assim. A teologia pactual entende essa passagem como figurativa e escatológica, cumprida em Cristo e na expansão da igreja entre as nações. Tá? Inclusive, o Pentecostes, que é o nascimento da igreja, é a reversão do que aconteceu em Babel. Em Babel foi a confusão das línguas, tá? Um evento de separação. E o Pentecostes é um movimento de afluência das línguas. Foram ouvidas línguas repartidas, né, de todos que estavam ali. Então, em todos os lugares, essa mensagem seria ouvida. Então, as nações, ali tem um ponto de convergência. Esse ponto de convergência começa no Calvário. Aliás, começa no nascimento de Cristo, mas na morte dele. Ele diz, quando eu for levantado, a todos atrairei. Então, Jesus é esse centro. Então, é uma mensagem centrípeta, tem uma força centrípeta, que ela se concentra. Então, todo mundo, hoje, para ter isso aqui se cumprindo, tem que ser em Jesus. Tá? Isso é muito importante. Então, aqui a universalização das bênçãos também reflete o pacto abraâmico. Lá atrás, o que o pacto abraâmico diz? O que Deus fez o pacto com Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois Paulo vai dizer que está falando aqui não de descendentes, mas um descendente. E esse descendente é Cristo. Então aí é importante que é exatamente nele que todas as nações do mundo são abençoadas. E povos e nações representam uma missão universal da igreja. A busca ao Senhor em Jerusalém é uma metonímia da busca de Cristo, o verdadeiro templo, tá? Aqui em João 2:21, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, ao templo do seu corpo. A orla do judeu é figura do testemunho do povo da aliança, não a uma elite étnica, mas o povo de Deus renovado em Cristo. Isso vai para Romanos, capítulo 2, versículos 28 a 29. E Jerusalém restaurada simboliza a comunidade messiânica e não uma cidade terrestre. Tem cumprimento parcial no Pentecostes e pleno na Nova Jerusalém. Vocês aprenderam isso, vocês ganharam o dia. Agora, a perspectiva dispensacionalista vê o trecho como literal, e aí o erro dos dispensacionalistas está na primeira premissa deles. Interpretem as profecias o mais literalmente possível. Gente, uma profecia simbólica, como é que ela vai ser interpretada literalmente? Eles erram aí, e aí criam uma série de coisas, cada anomalia teológica que vocês nem imaginam. Aí, Jerusalém literal, segundo eles, com um cumprimento futuro, escatológico, no milênio, que eles interpretam como sendo 1000 anos literais. Então, o texto vem mostrando desde o primeiro versículo, Essêmanem, é a forma simbólica de representar. Então, a partir do momento que a revelação vai dar, o Apocalipse, vai ser de forma Essêmanem, vai ser desvendado através de símbolos, então não se pode interpretar os símbolos de um modo literal. Aí tem ali, no capítulo 1 mesmo, dá um exemplo, 7 castiçais, não é? E depois você vai ver o número 7, as 7 igrejas da Ásia, escreve as 7 igrejas da Ásia, esse 7 dando esse aspecto de plenitude que serve para todas as igrejas, inclusive as nossas, menos as deles, tá? Porque eles criam um arrebatamento pré-tribulacional, então eles vão sair daqui, aí pronto, né? Não tem. Aí Apocalipse para eles acaba no capítulo 3, versículo 10, que inclusive interpretam errado. Tá? É um problema. Não vão mais. Eles não pregam no capítulo 4, não pregam no capítulo 5, não pregam no capítulo 6, não pregam no capítulo 7, não pregam no capítulo 11, nem pensar. Né? No 12, no 13, isso aí para eles não faz sentido. Você não vê eles pregando sobre isso. Por quê? Por causa dos pressupostos errôneos que eles utilizam. Tá? E aí então eles veem como Jerusalém literal,
que será centro político e espiritual no reino milenar. Aí a igreja veio, foi arrebatada, os homens glorificados vão conviver com os ímpios. E você já imaginou que coisa? Isso é um anticlímax. Não é? Porque você recebe um corpo glorificado para voltar para conviver com o ímpio. É uma coisa assim absurda mesmo, mas eles não veem o absurdo disso. E então as nações aqui, o judeu étnico, que refere-se ao povo judeu literal, habitando como nação sacerdotal, e ele falou uma coisa tão horrorosa, tão absurda, e disse, então a igreja vai ser arrebatada, e depois, aí o pastor pegou lá o Apocalipse 7, isso aqui que vem da grande tribulação de povos e línguas, então não são judeus, né? Povos e línguas e tribos de todas as nações, né? Então, como é que eles vão ser salvos? Aí pronto, mas você falou que a porta da graça se fechou quando a igreja subiu, e aí esse povo vai ser salvo como? Mas ele lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então a redenção aqui é única. E nem para abrir a mente, você está com a razão, já não sou mais pré-tribulacionista não, você está com a razão. Não, duvido. Deu 3 horas e 46 minutos de debate, pelo amor de Deus. À medida que o pastor jogava uma bomba aqui, demoliu o argumento, aí criava um outro, e não teve jeito. É meu amigão mesmo, gosto dele demais, mas coitado. Mas Deus vai ter misericórdia dele, ele vai chegar lá. A gente vai ter um dia para sentar, vou lá na casa dele, a gente vai conversar. Lá em Manaus, amigão meu. Escreveu um livro até em minha homenagem, viu? Escreveu um livro em minha honra. É um amigão mesmo do peito. Mas o problema todo é o sistema teológico. A pessoa vai com aquele sistema teológico, aí joga o quê? Para dentro do texto, aí cria um monte de anomalias e nem percebe. A porta da graça fechou e o pessoal foi salvo na tribulação pelo sangue do Cordeiro. Então eles são igreja, são nossos irmãos? Não são nossos irmãos. Falei, gente, peraí. O pastor falou assim, peraí, eu não estou entendendo. Eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro e não pertencem à igreja e não são nossos irmãos. Não, eles foram salvos pelo nome. Mas aqui diz que eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro está fazendo efeito na grande tribulação. Nem para eles entenderem, só as nossas crianças mesmo para poder aprender uma coisa dessa. Ok, então depois, de modo geral, vou passar esse quadro comparativo para mostrar o que eles pensam, porque é bom você saber. Que uma hora você vai conversar com alguém que pensa assim, então você vai ter condição de explicar, não, a profecia não é interpretada assim não. Tem outra forma que eu vou explicar para você. Você vai explicar, né? Você fala sobre visão periférica cognitiva, sensus plenior, dá aquela aula, né, que vocês vão aprendendo aqui exatamente para isso, para levar isso, para mostrar a mensagem àquele que precisa aprender. Não é isso mesmo, Mateus? É importante aprender. Então, na teologia pactual, símbolo da igreja, Jerusalém é símbolo da igreja escatológica, né, que é aquela que recebe ali, né, Gálatas 3, povos e nações aqui, inclusão dos gentios na aliança, isso é muito importante. Tá? Inclusive, nós vimos quando estudamos Apocalipse que ali não são duas perspectivas do mesmo povo de Deus. A perspectiva do Israel de Deus, né? Com as tribos ali encabeçadas com hegemonia para Judá, e depois um desdobramento, a visão humana, uma multidão que ninguém podia contar. Então, na perspectiva de Deus, Deus sabe aquele 144, que é o 12 vezes 1000. Tá? Então, tudo isso é que 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Então, ali é a totalidade do povo de Deus, do Israel de Deus. E depois, a visão humana, como é que vê? Como uma multidão que ninguém pode contar. A visão divina, Deus sabe a totalidade dos eleitos. A visão humana é uma multidão que ninguém pode contar. Então, isso é muito importante. Nós estudamos isso aí no YouTube, no nosso capítulo 7, fiz um estudo muito bom sobre isso aí, vocês já aprenderam. Então, aqui o judeu, o Israel espiritual, e esse no qual convergem todas as profecias, né? Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim, tá? Jesus incorpora essa profecia. E o cumprimento iniciado aqui em Cristo e consumado na Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Tá? É a noiva e é o lugar onde a noiva mora. Então tem dois aspectos. O aspecto da cidade e o aspecto que ela é a noiva. Tá? Então a Nova Jerusalém tanto tem esse sentido de povo e de lugar onde o povo habita. Então
Isso é muito importante. Você vê também no Isaías e outros profetas falando. Quando fala de Sião, né? Então, você vai ver aí em 1 Pedro capítulo 2, que fala sobre, hoje nós somos a geração eleita, o povo adquirido, né? E tudo indicando que aquelas promessas foram cumpridas na igreja e elas se consumam na Nova Jerusalém. Ok? Bem, então aí a gente fecha o nosso estudo de hoje, tá? E por isso é importante que nós hoje sabemos que o Senhor já veio habitar conosco, tá? E nós estamos desfrutando disso. E que logo mais Ele nos dê, que nós possamos sentir a sua presença. Então, ore nesse sentido, que o Senhor nos abençoe. Amém. זכריה, פרק ח'. ויהי דבר אדוני צבאות לאמור, כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לציון קנאה גדולה, וחמה גדולה קינאתי לה. כה אמר אדוני, שבתי אל ציון, ושכנתי בתוך ירושלים, ונקראה ירושלים עיר האמת, והר אדוני צבאות, הר הקודש. כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות, משחקים ברחובותיה. כה אמר אדוני צבאות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיני יפלא, נאום אדוני צבאות. כה אמר אדוני צבאות, הנני מושיע את עמי מארץ מזרח, ומארץ מבוא השמש, והבאתי אותם, ושכנו בתוך ירושלים, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים באמת ובצדקה. כה אמר אדוני צבאות, תחזקנה ידיכם השומעים בימים האלה את הדברים האלה, מפי הנביאים אשר ביום יוסד בית אדוני צבאות, ההיכל להיבנות. כי לפני הימים ההם, שכר האדם לא נהיה, ושכר הבהמה איננה. וליוצא ולבא אין שלום מן הצר. ואשלח את כל האדם איש ברעהו. ועתה לא כימים הראשונים אני לשארית העם הזה, נאום אדוני צבאות. כי זרע השלום, הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן את יבולה, והשמיים ייתנו תלם. והנחלתי את שארית העם הזה, את כל אלה. והיה כאשר הייתם כללה בגויים, בית יהודה ובית ישראל, כן אושיע אתכם, והייתם ברכה. אל תיראו, תחזקנה ידיכם. כי כה אמר אדוני צבאות, כאשר זממתי להרע לכם, בהקציף אבותיכם אותי, אמר אדוני צבאות, ולא ניחמתי, כן שבתי, זממתי בימים האלה, להיטיב את ירושלים ואת בית יהודה, אל תיראו. אלה הדברים אשר תעשו. דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. ואיש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר אל תאהבו, כי את כל אלה אשר שנאתי, נאום אדוני. ויהי דבר אדוני צבאות אלי לאמור, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. כה אמר אדוני צבאות, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות, והלכו יושבי אחת אל אחת לאמור, נלכה הלוך לחלות את פני אדוני, ולבקש את אדוני צבאות, אלך גם אני. ובאו עמים רבים וגויים עצומים, לבקש את אדוני צבאות בירושלים, ולחלות את פני אדוני. כה אמר אדוני צבאות, בימים ההמה, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי, לאמור,
נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם.